Então tá, vamos lá para a gente terminar também no horário, né? Então, boa tarde pessoal, mais uma vez a gente aqui, para um webinário do BNI Online. Meu nome é Sandro de Jesus, eu sou diretor executivo do BNI, e hoje a gente tem a presença aqui do nosso amigo membro lá do BNI de Guaratinguetá, da Adastra, o Júlio Magalhães, que vai falar com a gente hoje sobre um tema bastante importante. Todo mundo falando que o mundo nunca mais será o mesmo, né? Isso me faz pensar em inovações, mas antes de inovar, a gente precisa se organizar, né, Júlio? Exatamente. E aí, para se organizar, a gente precisa entender os processos da nossa empresa, revê-los, ver se está tudo de forma satisfatória ou melhorá-los antes de pensar em sair fazendo coisa nova. Então, Júlio, boa apresentação, obrigado pela disponibilidade sua de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Para você compartilhar, então, aí a sua tela, é só você apertar esse botão verde embaixo aí, tá? E faça uma boa apresentação. Obrigado. Obrigado, agradeço a oportunidade. Eu acho que agora está dividida. Estão todos vendo a tela aí? Conseguindo ver a tela? Ok, pessoal. Sim. Nós estamos vivendo um momento ímpar. E o que nós temos que pensar? Em empatia. Empatia é pensar no outro. Isso remete a como podemos ajudar os nossos clientes. E estender isso aos clientes dos nossos clientes, porque o nosso cliente tem que ter vida para que a gente tenha. Mas nós também temos que pensar nos nossos processos. O que nós vamos fazer de diferente? Qual vai ser a nossa atitude? Para onde vamos olhar? Qual é o nosso diferencial? Para que a gente entenda isso, a gente tem que entender o nosso processo. O BNI, um dos valores do BNI é exatamente a tradição versus inovação. No nosso caso, a nossa tradição é aquilo que nós já fazemos, o processo que nós executamos até hoje. Só que, como o Sandro disse, o cenário passado em que nós vivíamos os nossos negócios, ele não vai ser mais igual. Então, nós temos que pensar em inovar. E inovar não é apenas tecnologia, uma nova tecnologia. São pequenas alterações, pequenas melhorias que você vai fazer no seu processo. E para inovar, você precisa mapear o seu processo para entender aonde ele começa, quais são as atividades internas, as tarefas, e qual é a entrega pretendida, o resultado pretendido ao seu cliente. Então, você tem que ter visualização para fazer essas pequenas mudanças. Isso pode nos remeter ao seguinte: o seu processo principal, de repente, ele não vai ser mais o principal, o secundário vai se tornar o principal. Por quê? Você tem que resolver um problema do mercado, você tem que resolver um problema do seu cliente. E, nesse momento, esse é o foco, resolver o problema do seu cliente. Como eu posso te atender? Como eu posso te ajudar? O que você precisa? Eu acho que é por aí que devemos começar, certo? Então, eu vou fazer alguns slides explanando um pouquinho sobre qual a visão desse processo, e depois nós vamos entrar numa planilha para vislumbrar o que é um mapeamento de processo. Eu espero que isso possa colaborar com o desempenho e a inovação de vocês em relação aos negócios de vocês, ok? Vamos passar. Mapeamento de processo. Como eu posso mapear o meu processo do meu negócio? Isso é algo que a gente sempre pensa e às vezes não consegue visualizar. Por quê? Nós estamos dentro do nosso processo. Nós temos que olhar com um olhar diferenciado, olhar de fora. Como você está olhando o seu processo? Para onde você está olhando? Né? Então, nós precisamos reunir, em primeiro lugar, uma equipe que consiga, que seja o dono do processo, aquele cara que faz a atividade do processo e vocês que são os empresários. Então, vocês têm que ter um time para que isso aconteça. Em segundo lugar,
é ver para que direção o mercado está indo e para onde você vai direcionar o seu processo, que com certeza ele já não vai ser o mesmo. Definir o que é um processo principal, um primário, e um secundário. Nós temos que ter essa visualização. Entender se esse processo principal ele vai dar vida a novos processos principais que vão melhorar o seu negócio ou processos secundários. Entender que isso tem que ser documentado, tem que ter um registro para que você possa estar inovando, olhando sempre, melhorando, porque o processo é algo vivo. O seu negócio é algo vivo. Ele sempre vai sofrer inovações, mudanças e alterações conforme o mercado, conforme a demanda. Importante que no processo tenha a comunicação nesse momento, que é a comunicação entre, uma vez definido o processo, é você comunicar isso ao seu cliente. Olha, o meu processo está assim, olha, eu estou fazendo isso. Existem várias inovações que aconteceram aí durante esse período de confinamento. E nós só estamos no primeiro mês. Não se engane, ainda tem mais um tempo aí pela frente de confinamento. Vamos lá. Acho que eu passei direto, só um minuto. Mapeamento, tá. Nós temos aqui 5 passos para definir o que é esse processo principais, né? Quais os tipos de processo. Então, nós temos o processo primário, que chamam de principal. Esse processo, a gente tem que definir da seguinte forma. No meu negócio, o que entrega valor diretamente ao cliente? É o processo primário ou o principal. Né? Cada um chama de uma forma. Então, ele entrega o valor para o cliente e, às vezes, a gente terceiriza. Na cadeia de valor, ele chega até o cliente. Ou seja, o cliente vai solicitar, vai colocar aqui os seus requisitos, seu pedido, você vai executar suas atividades dentro do seu processo e vai entregar ele. Isso é muito importante estar bem definido. E o processo de suporte. O processo de suporte é aquele que ele vai dar recursos para que você execute o processo primário. E ele não entrega o valor diretamente para o cliente, ele vai se agregar ao processo principal. Então, ele é muito simples de ser definido. Geralmente, são recursos. E o terceiro, que é o processo gerenciais. Então, é uma forma de coordenação de todas as atividades, tanto do processo primário quanto do secundário. Eles buscam o quê? Garantir a eficácia e a eficiência da empresa. Ou seja, eles buscam garantir o objetivo do processo. Então, eles vão medir as atividades e todo o que vocês acharem necessário. Ou seja, quais as etapas que eu preciso medir, quais os resultados que eu tenho que ter para garantir que o resultado pretendido aconteça. Então, esse é o gerenciamento. São 5 passos para a definição do processo primário. Então, o primeiro deles é definir qual é o processo, seu objetivo e suas interações. Então, você tem que definir os processos e você vai descobrir dentro dos seus processos qual deles é o seu principal. Quais outros processos se agregam ao processo principal. E tenha certeza, deve existir mais de um processo principal dentro do negócio de vocês, com certeza. O segundo seria definir quais as entradas necessárias. Aquilo que eu falei em relação aos recursos. O que eu preciso de entrada? Pessoas qualificadas? Eu preciso de insumos, fornecedores? Eu preciso de normas, regras? Eu preciso me balizar. O que eu preciso para que a atividade aconteça? O terceiro passo... Cara, está travado aqui. Pessoal, travou. É contigo aí. Então... Não entendi por que travou. Deixa eu só retornar um pouquinho aqui. Travou totalmente. Puxa vida. Totalmente travado. Sai da apresentação e volta. Isso, eu vou fazer isso. Isso.
certo? Então, dentro desse processo, vocês estão vendo agora aí, como conseguiram? Está chegando? Dentro desse processo, você tem que definir quais as atividades necessárias. Então, o processo é o todo, e as atividades são as etapas que você vai executar dentro desse processo. E dentro das atividades, nós temos as tarefas também, mas não vem ao caso agora. Definir quais os requisitos de saída. Eu tenho as entradas, onde eu vou falar assim, meus requisitos são esses, eu quero esse resultado. Então, os resultados de saídas, eles têm que ser monitorados. É exatamente aquilo que o seu cliente pediu. E a quinta etapa aqui é definir quais os monitoramentos necessários. Na verdade, eu já até falei sobre isso. Quais os monitoramentos, quais os indicadores que eu vou ter, quais os registros que eu vou ter e quando eu vou ter, em qual etapa eu vou registrá-los. Exemplos de processo de suporte, eu vou colocar aqui. Nós temos a legislação aplicada, então são as normas aplicáveis, as leis municipais, estaduais, federais, nacionais, internacionais. O que pauta, o que bota regra, regula o seu negócio? Então, isso é importante para você saber o que você pode, como você pode realizar o plano estratégico do seu negócio conforme o seu processo. Os recursos, como eu já falei, recursos, materiais, pessoas, instalações, softwares, sites, programas. Conhecimento, eu preciso de pessoas com competências, habilidades para realizar, mas quais as pessoas? Isso tem que ser definido antes do seu processo. Eu não vou iniciar um processo e vou qualificar essas pessoas depois, eu vou qualificá-las antes. Importante a gente pautar sempre risco, botar em pauta em todas as etapas do processo. O risco, ele traz, assim, uma certa preocupação no seu negócio. Você não vai eliminar o seu risco, mas ele vai estar... Você pode simplesmente não abordar o risco, né? Você simplesmente pode não se aproximar dele, ou simplesmente contê-lo para que ele não chegue e afete o resultado do seu negócio. O risco é diferente de problema, é diferente de perigo. Então, o risco não é finito. Agora, o problema é finito, certo? O perigo, ele existe, ele também não é finito, mas você pode se aproximar dele e aí você vai causar o risco. Agora, todo risco traz oportunidades para o seu negócio. Então, é importante que, em todas as etapas do processo, você paute o seu risco. Porque através dele, você pode ter uma oportunidade. Nos dizem que realmente você tem que, para você ganhar dinheiro e ter um bom negócio, você tem que solucionar problemas. Isso é um fato. O risco, ele traz problemas também. Ele existe, mas ele traz problemas para o seu negócio, que é o risco. Então, você tem que monitorá-lo, analisá-lo criticamente, ver quais as soluções que você vai dar para que ele não afete o seu processo e ver se tem alguma oportunidade inerente desse risco ao seu processo, ao seu negócio. Nós precisamos também de uma estrutura desse processo. Então, nada mais é do que um organograma. Uma estrutura. Eu preciso de uma hierarquia, vamos botar dessa forma, para que a gente consiga trabalhar como um time. Então, a alta direção, onde acontece o planejamento estratégico, onde geralmente estão os presidentes, diretores, investidores, e os diretores aí, eles são os donos do processo. Nós vamos abordar apenas um. O gestor do processo, esse é o cara que planeja o que foi decidido pelo plano estratégico, de como ele vai executar esse processo, certo? Ele vai planejar isso. E o líder do processo, que é o cara que domina ali as atividades. Esse é o cara que vai olhar e vai falar assim, não, isso aqui é feito dessa forma, isso aqui está assim, está certo, está errado. Ele vai coordenar isso. Agora, é importante para você chamar para o cara, para fazer a sua análise de processo, para você mapear o seu processo, o gestor do processo e o líder do processo, porque ele sabe aonde estão as dificuldades e aonde estão as oportunidades para melhorar. Quem faz tem a solução. Então, é importante que a gente aborde esse cara e chame ele para reunião para análise de processo. Importante, travou novamente. Importante que a comunicação aconteça em todos esses setores aqui. Momento que eu vou ter que voltar novamente, que travou.
comunicação dentro da sua gestão, da gestão gerencial, do processo gerencial, aconteça tanto na vertical quanto horizontal, porque a comunicação é um pilar importantíssimo para o processo. A comunicação, ela leva dados para que eles sejam compilados em informações e você possa melhorar o seu planejamento, melhorar o seu plano de ação, melhorar o seu resultado. Sem a comunicação que leve e traz esses dados que se transformam em informação, você não tem subsídios para tomar decisão pautada, né? Controle de melhoria. O controle de melhoria é exercido pelo velho PDCA. Então, você implantou, você definiu o seu processo, fez as mudanças, você vai ter que validar isso, você simplesmente não vai soltar isso no mercado, vamos validar. E você tem que fazer, você fez o planejamento, você executou o processo novo com as devidas alterações, inovações, você verifica, isso é a validação, e você vai fazer um plano de ação para fazer as modificações necessárias. Isso tem que acontecer. As modificações vão acontecer sempre. Enquanto o processo do seu negócio estiver ativo, ele vai acontecer essas modificações, as alterações. A própria necessidade do mercado, do cliente, vai fazer com que isso aconteça. E, para isso, você tem que treinar os seus colaboradores. As pessoas têm que estar treinadas para poder executar o que foi planejado. Isso é fato. Agora nós vamos entrar, eu acho que é a parte mais que mais vai trazer a visualização do mapeamento de processo, né? Essa é uma planilha simples, nós podemos ver aqui que existe um processo gerencial que ele toma conta de todo o processo sem distinção. Nós temos o primário, que é essa parte horizontal aqui. Nós temos o processo de suporte, que é esse que dá suporte ao processo primário, e o controle gerencial, que são nada mais, nada menos que as medições, que vai acontecer em todo o processo. Tá? Eu vou dividir essa tela ao meio, para que a gente possa falar sobre a primeira parte do processo primário e, no segundo momento, do processo de suporte, ok? Travou novamente. Cara, isso está travando muito. Só um momentinho aí. Stop, dividir de novo. Me desculpe, mas não sei o que está acontecendo. Testei isso várias vezes. Não estava travando, mas não sei se é do meu computador ou se é a plataforma Zoom mesmo, não sei. Mas me perdoem. Vamos à continuidade. Aqui nós temos o mapeamento e o processo primário. Então, é de suma importância que você defina o seu processo, que ele tenha um nome. Eu escolhi atendimento ao cliente, que é o que está em pauta agora. Agora nós devemos focar nas necessidades do nosso cliente para que a gente tenha retorno também. Então, pensei no atendimento ao cliente. É importante, travou novamente, que a gente tenha um objetivo do processo, que é atender às expectativas do cliente, né? É importante que a gente tenha o dono do processo, porque eu tenho de quem cobrar, eu tenho com quem conversar. Cara, como é que está esse processo? O que está indo? O que a gente pode melhorar? Esse cara é que vai dar o feedback para vocês do que é necessário fazer em alterações, né? É o cara que vai estar junto com você na reunião e falar, olha, isso aqui a gente pode melhorar dessa forma, isso aqui não é necessário. Por que mapear o processo? Dentro do processo, eu posso ter atividades, ações que não agregam valor nenhum, é só custo. Assim como eu posso ter gaps, algumas lacunas, que daria para agregar algum valor e eu não estou executando. Então, colocar no papel, né, essa planilha, ou na tela de computador, é você conseguir visualizar do início ao fim o seu processo, para você colocar ações e melhorias embasadas. Né? Simplesmente eu vou falar assim, não, vou fazer um delivery, vou fazer um drive-thru, mas tá, você fez uma análise, você está fazendo isso pautado em alguma coisa, você simplesmente está tentando por tentativa e erro. Não é o caminho, ao meu ver. Vamos lá.
Eu falei do dono. É importante saber qual é o processo anterior, ou seja, nesse caso, o atendimento ao cliente, a entrada vem do cliente, assim como vem os requisitos do cliente, né? Essa é a entrada. A entrada do processo, ele tem todos os requisitos necessários para que você consiga realizar as suas atividades, né? Então, e tem o processo de saída, que seria o próximo. O que acontece entre o processo anterior, que é a entrada, e o próximo processo, que é a saída, é que nos interessa. Por quê? É onde nós realizamos nossas atividades dentro. O restante é suporte. Então, nós temos a entrada, os requisitos do cliente, o que a alta direção planejou, ou seja, o dono do negócio, os empresários, os investidores, as informações necessárias, os recursos necessários, as pessoas qualificadas para que isso aconteça. Então, eu coloquei aqui, de entrada, nós temos o contato após expediente, nós temos o contato do cliente, a solicitação de orientação, a abordagem do cliente, pessoas treinadas. Já pensou um atendente chegar lá e falar assim, não, depois eu falo com você. Não, ele tem que estar treinado, ele tem que ser positivo, ele tem que cativar esse cliente. Reclamações, também coloquei como entrada, porque tem que ser atendida emergencialmente, ao meu ver. Jamais você pode deixar seu cliente na mão. Então, essas são as entradas e mais os recursos que eu falei para que as atividades aconteçam, que é atender a reclamação, a disponibilidade, de repente, de você estar ainda no pipeline e está numa fase de prospecção desse cliente, ele te liga depois do expediente. Você não vai falar com ele? Eu vou. Entendeu? Então, esse cara tem que estar disponível para isso. E, de repente, é um cliente importante, então você tem que atender. A solicitação de orientação, atendimento ao cliente orientativo, aconselhamento, desenvolver o relacionamento, né? De repente, para que haja uma fidelização desse cliente, atender o profissional. Nas saídas, o que eu quero de saída desse processo? O cliente atendido, né? Com rapidez, o cliente atendido imediatamente, no caso de solicitação de orientação, o cliente atendido orientado, no caso de solicitação, a abordagem do cliente, relacionamento desenvolvido e garantir o profissionalismo, porque é a imagem da empresa, então você tem que ter esse profissional totalmente desenvolvido, ou seja, treinado para que ele cuide não só da imagem, mas como a reputação da empresa também. E aqui tem uma seta que diz que ele vai para o próximo processo. Só que aqui não é exatamente nesse ponto. Antes de ser entregue ao comercial, aliás, ao próximo processo, eu preciso saber do resultado pretendido, se ele foi alcançado. Então, que seria a reclamação resolvida, o cliente fidelizado, cliente satisfeito, garantir a confiança, saber o que é o cliente, saber quem é o cliente, para a gente ter um registro desse cliente, e o potencial dele, padronização do atendimento e positividade do atendimento. Esse é o resultado pretendido, de acordo com os requisitos que tiveram a inserção aqui na entrada. E para isso, como eu vou medir isso? Através de monitoramento. Monitorar cada etapa dessas atividades, tanto as entradas para saber se tudo que eu necessito de recursos e informações é o suficiente para minhas atividades, e se as saídas as saídas pretendidas, elas foram alcançadas conforme o planejado, né? Se o resultado pretendido foi alcançado. E esse monitoramento pode ser através de indicadores, formulários, satisfação do cliente, procedimentos, instruções, registros e eficácia. E o que é essa eficácia? Essa eficácia, ela é o objetivo, se foi alcançado o objetivo do processo. O monitoramento está aqui para garantir que o objetivo do processo, que é atender às expectativas do cliente, foi alcançado. Essa é a grande função do monitoramento. Ok? Deixa eu retornar de novo, que travou mais uma vez. Perfeito. Certo? Vamos passar agora para a segunda parte da planilha.
A segunda parte, ela fala sobre os processos de suporte. Os processos de suporte são aqueles processos que não entregam valor diretamente ao cliente, como eu tinha falado anteriormente. Ele entrega para o processo principal, ele entrega o valor para o processo principal, onde ele vai ser agregado. Dos recursos dos processos de apoio é a legislação, como eu falei. No caso de atendimento ao cliente, tem a lei, tem o Código de Defesa do Consumidor, os procedimentos internos do seu negócio, da empresa, a lei municipal, estadual, federal, os recursos, que são vários, né? Tecnologia, o que eu preciso para realizar as minhas atividades, para que eu realize as atividades do meu processo e chegue ao resultado pretendido. Eu preciso de tecnologia, site de venda, aplicativos, notes, celulares, pessoas qualificadas, e esses são os recursos que eu me referi anteriormente. Conhecimento, qual a capacitação que eu preciso para o meu colaborador, qual a competência, que habilidade esse colaborador tem. Treinamentos de atualização, eu tenho que mantê-lo treinado e atualizado. Por quê? À medida que, vamos dizer assim, as mudanças e as inovações forem acontecendo dentro dos processos, pequenas alterações, ele tem que estar ciente que isso aconteceu, para ele poder executar. E aí vem o risco, mais uma vez, né? Nós temos que precaver o nosso negócio contra ações judiciais, a ausência de preparo de equipe, a ausência de organização, ignorar o cliente não é uma boa, reputação negativa e mais negativa, e a crise econômica que está aí. Então, essa crise, ela traz oportunidade, sim. Nesse momento, você não é um momento de lamúria, de lamentação. Você não tem que olhar para trás no que era. Você tem que olhar para o agora para preparar o seu amanhã. Então, o início é o mapeamento de processo, ao meu ver, por quê? Você vai conseguir visualizar o seu processo e fazer personalizadamente as alterações dentro do processo de vocês que são necessárias. Muita gente está fazendo o seguinte: não, eu sou um restaurante, eu vou fazer delivery. Ah, eu sou uma casa de sucos, eu vou fazer delivery também, mas vou fazer um drive-thru aqui improvisado, totalmente com EPIs recomendados, e a pessoa me encomenda e eu vou entregar aqui. É uma forma, certo? Mas, nesse momento, a maioria das empresas estão fechadas, ou totalmente ou parcialmente, né? E a tendência é isso perpetuar durante algum tempo. Então, a ideia de mapear o processo é aproveitar esse tempo ocioso que a gente está tendo, para a gente repensar os nossos negócios e repensar em resolver o problema do cliente agora, né? Que você não consegue chegar ao teu cliente, você não consegue sair de casa, mas seus clientes têm necessidade. Então, de repente, prospectar novos leads, ligar para os seus clientes de carteira um a um e ver qual a necessidade dele, como é que você pode atendê-lo, pode abrir novas oportunidades. Então, inovar no atendimento é isso. Atender personalizado é o um a um ali de ligar para o seu cliente e saber o que ele precisa. Atendimento virtual, multicanal, muitas pessoas estão usando plataforma para vender os seus produtos e serviços. Então, é uma saída também. Pesquisar a necessidade, como eu já falei, pesquisar o mercado em que atua. Importante isso. O que o seu concorrente está fazendo? Quais as medidas ele está tomando? Entendeu? Ao conversar com o seu cliente, de repente ele vai te dar esse feedback, porque você vai questioná-lo também. Cara, você está atendendo? Não, o fulano está me servindo, como ele está fazendo para te entregar o produto? Aí, de repente, ele vai te dar uma sugestão. Dentro do BNI Crescimento, houve várias sugestões de inovação e negócio. E quem é do BNI Crescimento sabe do que eu estou falando. E isso juntar as pessoas que têm a visão de fora da caixa e pensar nesse teu negócio, de como resolver, como chegar e atender o seu cliente. Parcerias, nós falamos muito de power teams, ou seja, reunir pessoas que atendam os mesmos negócios, mas que são com serviços ou produtos complementares, é uma saída, é algo que fortalece.
porque cada um tem a sua carteira ali e, de repente, um referencia o outro, criando novos serviços. Home office. Eu pergunto a vocês, depois, na verdade, vocês vão responder depois que o microfone está mudo. Várias empresas passaram a trabalhar em home office, talvez não na sua totalidade, mas a parte administrativa, financeira. Vocês têm noção da diminuição de custo, a redução de custo disso? O cara trabalhando em casa é muito alta, você não tem instalações. Então, para o futuro, duvido que todo mundo volte ao trabalho físico, todo mundo confinado na mesma sala, né? Nós temos também o coworking, que é dividir espaço e a infraestrutura. Hoje em dia existem salas de coworking para aluguel por hora, pelo tempo que você necessitar, e você pode dividir isso com 1, 2, 3 pessoas. Então, existem saídas. Eu não trouxe aqui a solução de dizer para você, faça isso, porque cada negócio tem o seu nicho, é personalizado. É a forma com que você construiu o seu negócio. Então, ninguém melhor do que você e os seus colaboradores para analisar o processo de vocês e conseguir enxugar ou agregar maior valor a ele. Isso aqui é só uma sugestão, gente. Travou novamente. Tá danado aqui. Share. Tá travado. Praticamente finalizar a apresentação. Existe um link aí, infelizmente o Zoom não proporciona que você toque e vá diretamente para lá, vocês vão ter que digitar aí no browser de vocês, mas essa planilha está lá, preenchida, e tem uma como modelo. Eu gostaria de deixar o seguinte questionamento: o que você está fazendo agora? Porque do agora depende o seu amanhã. E esse seu amanhã é o amanhã do seu negócio. A gente tem que preparar hoje, para quando o cenário mudar e um novo cenário de negócio aparecer, que não vai ser o mesmo, nós tenhamos condições de sair na frente ou melhorados para tentar sobreviver nesse mercado e se fortalecer novamente. Eu agradeço o tempo de vocês aí. E estou disposto aqui para responder algumas perguntas, caso seja necessário. Legal, Júlio. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Obrigado pela troca de conhecimentos, pela aula. Eu vou pedir para quem quiser fazer pergunta, né, já está chegando pergunta aqui, que vocês cliquem aí embaixo da tela de vocês no botão participantes, tá? Vai abrir uma janelinha, do lado inferior esquerdo tem uma mãozinha assim, azul, tá? Se você clicar isso aí, vai aparecer para mim aqui, eu entendo que você quer fazer uma pergunta. Renata Dias está com a mãozinha levantada. Renata, pode fazer a pergunta. Vamos lá, Renata. Boa tarde novamente, quase boa noite. Boa tarde. Na verdade, quero parabenizar o Júlio, né, por trazer essas informações para a gente. Desculpa. E complementar que a minha empresa ela é uma empresa de tecnologia, né? E a maioria dos clientes que eu atendo, que são hotéis aqui da cidade de Aparecida, eu percebo muito a falta de organização com relação à estrutura de processos. E eu acho que isso é importantíssimo para toda e qualquer empresa, independente do ramo que seja, né? Eu percebo muito que na troca de funcionários, a saída de um, a entrada de outro, o pessoal fica, na maioria das vezes, muito enrolado, né? De como está passando todas as orientações, de qual vai ser a função daquela pessoa. Eu queria ouvir do Júlio, rapidamente, que dica ele daria para que a empresa que não tem ainda um mapeamento de processos geral, que é um trabalho, né, é um processo trabalhoso, né, implantar isso na empresa, mas assim, para pelo menos ter algum tipo de documentação mais básica para orientar um funcionário quando ele entra na empresa, descrevendo exatamente quais as funções que ele vai exercer ali naquele cargo. Então, Renata, isso é algo assim que está latente em todas, não digo todas, geral, mas a maioria das empresas. Geralmente, uma empresa tem um procedimento. O procedimento de uma determinada atividade ou cargo, ele vai dizer exatamente todas as etapas que ele tem que cumprir.
entendeu? Então, ele vai dizer o passo a passo das ações deles durante o dia. E, às vezes, os nomes variam muito. Uma instrução de trabalho, que aí ele traz exatamente as etapas que ele vai cumprir, como ele vai cumprir e quais as ferramentas, entre aspas, assim, que ele vai usar para executar o trabalho dele. Então, você contrata alguém já com habilidade, que já é do mesmo setor, mas cada empresa realiza de uma forma. Então, ele tem um parâmetro para que ele realize isso. Eu ainda digo mais, você tem aquele funcionário que trabalha há 15, 20 anos, ele é empírico, ele é experiente nessa atividade, mas somente ele. Se esse teu colaborador for embora ou faltar por algum motivo, quem vai substituí-lo? Quem vai fazer o que ele fazia? Então, o procedimento e a instrução, ele é de suma importância para você resguardar a propriedade intelectual da sua empresa, aquilo de como você realiza as atividades do seu negócio, para que você perpetue isso e não tenha que começar, não exatamente do zero, mas quase do zero novamente. Aí eu te falo assim, ó, o ideal é contratar um técnico habilitado para isso, para fazer, porque existem vários processos dentro da empresa. E para você conseguir fazer isso, você vai ter que entrevistar o teu colaborador. Botar ele sentado aqui e falar assim, me explica como é que você faz, como é que você inicia, e encher ele de perguntas até eles ir anotando, percebendo tudo. Isso é um trabalho com calma, porque tem pessoas que olham assim e falam assim, cara, esse cara está querendo tomar o meu lugar. Aí você tem que ter muito tato para chegar nessa forma. Então, digamos que é um processo de entrevista mesmo que é feito. Né? Você pode... Ele no caso, então, para relacionar esse procedimento, né, ele é um processo de entrevista mesmo, que é feito com os colaboradores para entender de que forma as coisas estão sendo feitas hoje, para então formatar qual chegar no ideal, é isso? Isso, esse é um caminho. Esse é um caminho. O outro é você já ter alguma coisa ali e você observar o que ele faz, entendeu? Sem a entrevista. Mas existem vários outros caminhos. As empresas já têm documentação, então elas já têm algum registro. E você vai pegar aquele registro, estudar aquele registro e seguir o caminho do pedido do seu cliente até a entrega do seu cliente. O que foi feito nesse caminho até você entregar o resultado para o seu cliente. Esse é uma outra forma de você analisar o processo e descobrir o procedimento que você tem que fazer. Tá, Joia. Obrigada, Júlio. Disponha. Eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou dar oportunidade para outra pessoa. Olha, Renata, por enquanto, mais levantou a mão aqui. Então, se você quiser continuar... Não, na verdade é assim, como eu disse, né, no começo da minha primeira pergunta, a minha empresa ela é uma empresa de soluções tecnológicas. Então, eu tenho uma curiosidade, pela sua experiência, né, nessa área de certificações, você acredita que já tem muitas empresas ou poderão existir empresas que procurem a automatização dos processos? Sim, existe sim. Existem vários programas aí já feitos por outras empresas que ele já automatiza isso. Então, você compra a concessão de uso ou você vai contratar alguém para fazer a sua própria plataforma de controle, para o seu próprio sistema. Então, existem vários ERPs aí que fazem esse trabalho também. A minha dúvida é porque, mais uma vez, com um exemplo, né, dos meus clientes, eu percebo que muitos deles, se não todos, né, inclusive, ainda executam muitos processos manuais da empresa, né? Coisa de anotar mesmo ali no papelzinho, quando poderia colocar numa planilha no computador, algo para automatizar aquele processo. Eu vejo muito isso acontecer também, e eu vou te dar uma notícia assim, eu acho que a próxima geração aí, ela não vai usar papel. Entendeu? Eu acredito que ela não vai fazer isso. Mas você imagina assim, essa informação que está em papiro, vamos botar assim, ela é muito importante que você passe ela para a forma digital, porque o papel se perde, o digital é muito mais fácil de você ter acesso, ele está aqui do lado, você faz uma pesquisa no
no seu computador, você vai ter o resultado, vai ter o formulário aí. Ao passo que quando você vai para o arquivo, você tem que procurar um por um. Eu tenho um exemplo, a minha esposa é contadora e ela trabalhava na 51. Ela, quando tinha que procurar alguma coisa, ela ia num depósito enorme, cheio de arquivo, eu não lembro mais o nome como chamava, e, poxa, ela chegava em casa espirrando, às vezes ela gastava o dia todo para achar um formulário. Isso não é produtivo, isso é custo. Tem muitas empresas que até hoje ainda trabalham dessa forma, né? Tem sim, muitas, são muitas, inumeráveis. Agora, existem também ainda nichos de trabalho que o papel é necessário. Entendeu? Mas nada impede de você escanear e colocar aí para sua consulta particular. Uhum. Olha, eu vou dar uma dica boa para a Renata aqui, Renata. Esses seus clientes aí, amigos, faz uma lista deles, agenda uma reunião 1 a 1 com o Júlio, vê quais desses ele se interessa em ter como cliente. Uhum. E faz a referência. Precisa bastante, porque talvez o Júlio ele esteja bastante habituado a auxiliar as grandes empresas, né, acredito eu, as indústrias, mas o meu nicho de clientes, eles são pequenos negócios, né, na maior parte das vezes. Mas não significa que por ser um pequeno negócio, ele não necessite de mapeamento de processo, não é, Júlio? Então, assim, lojas, comércios, hotéis, eu vejo muito, eu percebo essa necessidade dentro desses negócios. E eu acredito que certamente o Júnior vai poder auxiliá-los nisso também. Eu agradeço, com certeza. Eu posso dizer assim, ó, que você não precisa certificar a sua empresa, já que o negócio é pequeno, é médio, mas você pode colocar o sistema de gestão, né, de acordo com a ISO 9001, por exemplo. Então, assim, você não precisa certificar a sua empresa. Você vai certificar no momento em que você for fornecedor de uma grande empresa e que ela falar assim, eu exijo a sua certificação. Aí você tem um ponto de decisão, na verdade, né? Vou certificar ou não. Certo? Aí você vai precisar dessa certificação. Desde que você implante o sistema e mantenha o sistema vivo, girando, alimentando ele, fazendo com que ele funcione, você vai ter uma gestão mais leve, entendeu? Mais assertiva, menos custosa, não é? Com custo menor. Remete a isso. Eu posso dar outro exemplo. Um estoque, certo? Uma vez eu entrei no estoque onde ele tinha... O Palandi entrou comigo, está aqui do lado. Entrou no estoque em que estava abarrotado o estoque. E a pessoa não sabia o que tinha lá no fundo do estoque. Foi uma das perguntas que eu fiz. O Palandi também perguntou isso. Cara, o que tem aqui dentro? Tem tudo. E data de validade? Não sei. E o que tem lá no fundo? Não sei. E como é que você tira? Eu olho, eu vejo, eu pego e tiro. Quanto dinheiro essa pessoa não está perdendo? Entendeu? Por um simples programinha que você encontra na internet aí, free, para usar e controlar o seu armazém, o seu estoque. Então, é uma questão de pensar. Nessa hora, né, nesse cenário que a gente está, a economia ela é viável. Então, repensar o seu processo, ele pode trazer economia nesse momento. E inovações também. Obrigada, Júlio. Nada. Legal, pessoal. Eu acho que a gente já conversou, né, uma das minhas idas aí para Guará, né, Júlio? Sim. E eu acho que um bom cliente para o Júlio, Renato, é aquele tipo de empresário e se ele ficar um mês sem aparecer na empresa, a empresa está de pernas para o ar. Porque a empresa bem organizada, com plano estratégico, com plano de ação, com o PDCA rodando bonitinho, com as instruções de trabalho todas definidas e entendidas pelos colaboradores, é o tipo de empresa que dá tranquilidade para o empresário ser empresário, né? E não ser mais um funcionário da empresa, né, Júlio? Perfeito, exatamente. Legal. E acaba sendo escravo da empresa, né? Ele, como proprietário, não consegue tirar férias, não consegue, muitas vezes, passar um final de semana com a família, né?
e, além disso, descentraliza. Entendeu? Porque você fundo de garantia, mapeia, 13º organiza, férias. deixa tudo descentralizado. Você só vai cobrar quem é de direito, o dono de cada processo. Então, você não vai ter que descer e fazer, não, não é assim que eu quero que faça, deixa que eu faça. Ele já tem uma cartilha ali para seguir, para o que ele deve fazer. Se ele não fizer, você vai cobrar dele. Por que você não fez dessa forma? Está ali, né? Se aproximar do cara e falar, você tem que agir dessa forma, para o resultado é esse. Né? Então, ela chega a montar uma gestão assim ímpar. As empresas que têm, elas sabem exatamente a dificuldade que tinham antes de colocar uma gestão de processos na sua empresa e depois colocar. Entendeu? A gestão se torna mais leve, mais fácil. Eu acredito que essa gestão de processo, ela é uma padronização que é fundamental para qualquer empresa, né? Exatamente. Porque se você não tem isso documentado, para cada cliente você vai fazer de um jeito diferente. Cada funcionário vai fazer de um jeito diferente. O atendimento, vamos para esse cliente a gente vai enviar uma mensagem de parabéns. O próximo já não envia, esquece. Né? Então, nesse atendimento eu vou agradecer e pedir a avaliação no final da ligação. O outro atendente já esquece e não pede avaliação. Então, por isso que é importante a gente estar padronizando isso também. Exatamente. Não dá para confiar na mente humana. Ela é falha. Ela é falha. Contra a certificação, você pode certificar uma indústria de grande porte, mas você também pode certificar uma MEI. Entendeu? Você vai fazer os procedimentos de uma MEI, como ele faz os seus processos, como ele faz o atendimento, e você pode certificar uma MEI. Então, o campo é muito vasto. Bacana. Pessoal, o Bassé quer fazer uma pergunta também, Júlio. Opa! Fala, Xará. Seu microfone está travado. Travou agora? Isso. Não, primeiro é parabenizar você aí, e bem que o Sandro falou aí, é muita coisa que acontece, por exemplo, na minha empresa. Como eu vim na sequência, meu pai criou e dando continuidade desde 2006, eu sou um cara, por exemplo, que eu nunca tive férias na minha vida. O máximo que eu consigo ficar longe do meu negócio é 3 dias, e mesmo assim, eles me ligando para resolver as coisas, não consegue ter, sem a minha presença ou sem eu falar o que eles têm que fazer, eles não conseguem fazer a função de... como eu posso explicar para você? Eles não conseguem atender eles conseguem executar o serviço, mas não vender o serviço. Não sei se você consegue entender mais ou menos o que eu estou falando. Entendi. Assim, na verdade, você não tem alguém que te substitua, né? Exato. Alguém que vá tomar conta ali a hora que você saia de férias, e que vá orientar os outros. Olha, vendeu o seu negócio, vendeu as suas atividades de mudança aí, porque executar o pessoal faz. Então, eu te aconselho assim, achar alguém dentro da sua equipe ou fora da sua equipe que tem o perfil e a habilidade de gerenciar. E você vai ensinar esse cara a fazer essa atividade e vai registrar passo a passo o que ele faz. Aí você vai conseguir sair de férias e vai ter alguém para te substituir em caso de, sei lá, de repente até uma festa, ou não um caso de férias, mas que você tem uma necessidade de você sair e atender um cliente importante em outro estado. Mas você vai ter alguém dentro da sua empresa orientando e coordenando todas as atividades. Isso aí, por exemplo, tem vezes que compromete muito até a minha família. Porque, tipo assim, vamos viajar, vamos ficar tantos dias fora. Eu não posso, eu sou um cara que... eu sou combustível da minha empresa. Então, eu tenho que atender o meu cliente, eu tenho que passar missões para eles executam. Mas, assim, são limitados de o cara pensar lá na frente, entendeu? Do cara progredir. Então, você passar o que ele tem que fazer, ele executa com a maior perfeição possível. Mas, assim, você mandar o cara pensar, eles sentem a responsabilidade, igual bater um pênalti. Eles carregam o piano, na hora de bater o pênalti para decidir, porque nenhum ergue a mão, entendeu? Eles têm medo de errar e pagar pelo erro. Entendi. Você tem que ter um braço direito aí.
Tem que achar um braço direito para ficar aí contigo. Essa é a solução, meu amigo. E rápido, né? Rápido, porque todo esse tempo sem poder tirar férias é crueldade. Trabalho escravo já acabou, Bacer. Por aí. Eu assisti um webinário ontem e ele falava assim, na verdade ele não perguntou dessa forma, mas ele quis dizer isso. O empresário, o que vocês acham? Ele é quem conduz a carroça ou quem puxa a carroça? Eu acho que puxa a carroça. Quem mais se arrisca? Só por causa disso eu vou falar quem conduz. Então, segundo um investidor anjo aí, é quem puxa a carroça, porque ele faz toda a força para levar todos os seus colaboradores, além do negócio, e as famílias dos seus colaboradores. E a decisão de que direção tomar, ela é sempre tomada em conjunto pelos gestores, pela alta direção. Geralmente você não toma a decisão sozinho, você vai consultar alguém, o que você acha, tal. Então a direção ela é sempre guiada pelo um grupo, pelo um time. Né? Agora, por quem puxa a carroça é o empresário. E não pode errar, hein? E não pode errar. Não tem direito a erro. É isso, pessoal. Bom, mais alguma pergunta? Legal, a gente tá acabando o horário já, mas eu queria saber se alguém tem mais uma pergunta ainda. Vamos lá. Bom, sinal de que foi muito bom, né, Júlio? Porque que bom. Tranquilo aí, né? O Júlio deixou o contato dele, mas vocês podem procurar. Qual que é o site, Júlio? É a adastra.company, do Google Sites. Legal. Então, quem quiser aí ter mais contato com o Júlio, pode entrar lá no site e ver os pontos, né, de conexão, né, telefone, e-mail. E é isso aí. Obrigado a todo mundo que participou. Júlio, quer falar alguma coisa para encerrar? Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, agradecer ao BNI a oportunidade. É muito importante conseguir passar um pouco da experiência da Adastra para vocês. E eu tenho assistido bastante o webinar, e isso faz eu repensar o meu negócio também. O que eu vou fazer no segundo semestre, e nós já estamos planejando isso. Então, eu aconselho a vocês a planejarem mesmo. Muito obrigado, Sandro, pela oportunidade também. Né? E que nós vamos passar por essa crise, com certeza, e vamos passar vencedores e preparados para o próximo cenário aí, se Deus quiser. Passar, a gente vai passar. Passar bem é quem está planejando, né? Exatamente. Quem se planeja, passa melhor. Exatamente. Vamos aproveitar o agora. Quem Posso falou? Dar uma palavrinha? É o Jefferson. Ô, Jefferson, por favor. Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Aliás, boa noite. 18h01, né? Tudo bem com vocês? Um prazer falar com vocês todos aí. Júlio, agora meu áudio aí é para parabenizar pela sua apresentação, que foi muito clara, objetiva, dentro daquilo que a Adastra propõe, né? Realmente foi tudo bem colocado. Foram citados exemplos aí realmente de necessidades de mapeamento de processos que são verdadeiros e reais. Quando o colega há pouco falou, o Bacé falou que realmente ele não tira as férias, é porque realmente ele não tem um processo mapeado, né? Monitorado, medido, onde ele apresenta os resultados, onde o PDCA não gira, onde não tem aquilo identificado e trabalhado, né? Isso é realmente o que se acontece hoje na pequena, média e grandes empresas, né? Então, você vendeu bem o peixe, você colocou bem o peixe. Eu te dou os parabéns, Júlio, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, nós somos parceiros. Você está de parabéns, tá? O BNI está de parabéns por ter você fazendo parte do grupo, com certeza. Você é meu mestre, você sabe disso. Muito obrigado. As suas instruções são, e exemplo de vida principalmente, são o caminho que eu estou seguindo. Eu me pauto ali, o que eu vou fazer? E geralmente eu me pergunto, o que o Palante faria? E é por aí que eu pauto as minhas decisões. Muito obrigado. Gratíssimo. Olha só, Paloma Alckmin, do BNI Referência lá de Taubaté, da Mary Help, deixou aqui um agradecimento pela apresentação, e o Rodrigo Olivieri quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Rodrigo. Não, na verdade,
a questão da organização, assim, né? Sou produtor de vídeo e trabalho sozinho, né? E já faz muito tempo desse jeito, então tive que criar bastante workflow e tudo mais. Mas também nem lembro a última vez que eu tive uma férias direito. Tipo, a última vez que eu tive realmente um final de descanso, dormi de 15 horas direto. Mas eu só queria dizer, assim, eu tô com uns links aqui, tá em inglês, e depois eu posso dar uma orientação. Mas são as tabelas de como a gente organiza os dias de produção, que a hora que você, sei lá, para mim, o jeito que uma produção de filme trabalha é que nem um relógio, assim, se não tem um atraso, tá todo mundo certinho no seu lugar, fazendo o que tem que fazer. Aí, se quiser, eu posso compartilhar uns links aqui, estão tudo no Google Drive, e aí a pessoa adapta como achar melhor. Perfeito. Toda ferramenta que for colocada aí é bem-vinda, porque, na verdade, se a gente procurar, existem N's, mas tudo que vem do Google é de excelência, a gente sabe disso. E uma ferramenta que dá para adaptar para vários nichos aí, vários negócios, excelente, excelente. Muito obrigado, Rodrigo, pela colaboração aí. Legal, o Rodrigo está colocando os links aqui no chat, mas lembre que o chat do Zoom ele não permite, por questão de segurança, que a gente clique ou copie, tá? Então eu sugiro que os interessados aí tirem uma foto, né? Abram aí a janelinha do chat, tirem uma foto, né, para poder digitar depois o link lá no browser que vocês usam. Manda um e-mail para mim pedindo os links. Ah, legal. Deixa o e-mail aí, então, Rodrigo. Pode ser bacana. Você é de qual equipe, qual cidade, Rodrigo? Connection São Carlos. Legal. São Carlos, estudei na UFSCar durante 6 meses. Muito bom. Ainda tem Shangri-La lá, não? Nossa, eu saí daqui em 2007 e voltei agora em 2015. Então, faz muito tempo que eu não vejo essa questão dos universitários aí. São Carlos tem um Beni forte ali. Eu tive o prazer de ano passado foi esse ano, eu nem lembro mais, é tanto treinamento. Acho que foi ano passado que eu fui dar um treinamento aí com o pessoal e foi bem bacana, o pessoal bem empolgado. Bacana. Bom. Então, beleza, eu vou fechar o mic aqui. Tá legal, obrigado. Bom, pessoal, vou encerrar então, tá bom, dessa vez. Obrigado pela participação de todos, obrigado, Júlio, obrigado, Rodrigo, aqui pela contribuição também que você deu aqui com os links. Eu vou lembrar a todos que amanhã a gente tem o Frederico Leal, tá? Ele é da Evos Liderança e Coach, ele é Business Coach no Beni Símbolo de Taubaté. Vai trazer um outro assunto também extremamente relevante, a gente está selecionando temas assim que são extremamente relevantes nesse momento. O Frederico ele vai falar sobre análise de cenários. Tá? Hoje que a gente vai dormir de um jeito e acorda de outro, né, com a lei, né, publica uma lei, e aí revoga a lei, e aí, né, entra com uma liminar, e a gente não, né, muita coisa mudando. A única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de nada, né? E que esse negócio de pensar fora da caixa acabou, porque arrancaram a caixa debaixo da gente. E a gente tem que se reinventar, se redescobrir, né? E entender a nossa empresa faz parte disso. Então o Júlio veio hoje com essa temática aí da gestão de projetos, porque a gente tem que entender, né, onde é que a nossa empresa vai se encaixar nesse novo mundo aí que vai se descortinar ali na frente, né? E a análise de cenários que o Fred vem trazer amanhã, o Frederico Leal, é muito importante também nesse cenário. Então eu convido a todos que estão aqui, vocês podem acessar na página, na fanpage no Facebook, Beni Leste Paulista, todos os próximos webinários dessa semana já estão lá programados. Tá? Então, vocês podem se inscrever gratuitamente para participar do webinário, vocês podem compartilhar também nas suas redes sociais, convidar os seus amigos, porque esse é o momento que o empresário, não importa se é micro, pequeno, médio, se é MEI, se é
Uma empresa grande, todo mundo tem que se reinventar, e esse ciclo de webinários que a gente está promovendo é muito nesse sentido de orientar o empresário para esse futuro ainda nebuloso, que ninguém entendeu direito o que vai acontecer. Então, mais uma vez, obrigado a todos, muito boa noite, fiquem em paz, cuidem dos seus, e amanhã às 5 da tarde a gente está de volta. Obrigado a todos, um abraço. Tchau, pessoal, tchau, tchau. Muito obrigado, tchau.